Olá, senhoras e senhores! A temporada 2024 do Viajante Galáctico está oficialmente começando. E nada melhor do que voltarmos das nossas férias respondendo uma pergunta que com certeza muita gente faz, que é... por que live action de anime normalmente é tão zoado? Livros ganham adaptações decentes, HQs ganham live actions incríveis, então por que anime / mangá não ganham? Eu não sei! Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas primeiro, já vai deixando seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, galera, é que diferente de um livro ou uma HQ, a produção de um live action de anime é um pouquinho mais complicada. E não, eu não tô me referindo ao nível de fantasia que as histórias de anime possuem. Tipo, uma personagem tem o poder de transformar o corpo dela em um barbante e ela tem que usar esse poder pra poder lutar dentro de uma prisão. Não, eu não tô me referindo a aspectos fictícios, na verdade eu tô me referindo mais pra aspectos culturais. Olha só, como a gente sabe, animes e mangás são animações e histórias em quadrinhos produzidas no Japão. Hoje em dia o termo anime tá bem mais pra um estilo, mas no imaginário popular, animes são desenhos animados produzidos no Japão. E como tal, o seu público-alvo principal são pessoas do Oriente. É claro que animes fazem sucesso no mundo inteiro, mas todo o arquétipo da história, os clichês, os dramas, as piadas, a linguagem do roteiro, tudo é produzido para agradar o público japonês. Eles são o alvo. Animes possuem uma linguagem tão característica, galera, que se a direção do live action acabar caindo na mão de um diretor mais ou menos e ele resolver adaptar o anime ao pé da letra, meu amigo, a chance de sair um filme muito vergonha alheia é enorme. Você tem noção do quanto eu me esforcei nesse alto meio de última geração? Foi mal. Então esse é um fator que já complica um pouco na produção de um live action de anime. Agora um outro fator que complica ainda mais é justamente o próprio cinema japonês. O cinema asiático como um todo é muito conhecido no mundo inteiro, sejam por seus filmes de ação e porradaria, sejam por seus dramas, filmes de terror, comédia romântica. Japoneses, coreanos já provaram pra todo mundo que eles sabem fazer filmes. O problema, galera, é que os caras não têm grana. É literalmente isso. Só pra tu ter uma comparação, o Godzilla é um personagem japonês. Em 2014 saiu o primeiro filme do Godzilla que deu start nesse monstroverso de Hollywood que a gente conhece hoje em dia com o King Kong e tudo mais. E esse primeiro filme recebeu críticas mistas. Teve uma galera que gostou e teve outra que achou mais ou menos normal. 2 anos depois, em 2016, saiu Shin Godzilla, filme japonês do Godzilla original que foi escrito e dirigido por nada mais, nada menos do que o criador de Evangelion. Brabíssimo! E diferente do filme de Hollywood, Shin Godzilla foi muito bem recebido. Só que agora, eu quero que vocês prestem atenção única e exclusivamente nos efeitos especiais de cada filme. Lembrando que um saiu em 2014 e o outro saiu em 2016. Apreciem! Pois é, galera. Em quesito de produção, a diferença de qualidade é brutal. E é por conta disso que tá todo mundo chocado com o Godzilla -1, pois como que os japoneses conseguiram fazer esse Godzilla lindo e maravilhoso com 15 milhões de dólares? Como, tá ligado? Que bruxaria eles fizeram? The Flash custou 300 milhões, bicho! Então, se tratando de grana, o cinema japonês é zerado. Eles têm muito pouco orçamento, o que acaba fazendo com que as adaptações de anime fiquem muito limitadas. Fazer live action de um Death Note, de um Samurai X, que são obras que não possuem tantos efeitos especiais, que não é necessário ter um super orçamento pra fazer a parada funcionar, os japoneses até conseguem dar conta. Os live action japoneses de Death Note são muito queridos pelo público. Os filmes do Samurai X, pra muita gente, é a melhor adaptação em live action já feita até hoje. Quando a produção não requer um orçamento gigantesco, o cinema japonês consegue fazer uns filmes bem legais. Não é sempre que funciona, é claro, tipo o filme do Gantz, que é bem zoado, mas eles possuem um nível de acerto bem interessante. Mas, digamos que japoneses não se limitam a fazer apenas live actions de histórias mais pé no chão.
E é aqui que eles acabam cagando no pau. Fazer uma adaptação de um Devilman da vida, que é uma obra recheada de elementos fantásticos, demônios, transformações, criaturas, batalhas grandiosas, não é um problema pra esses caras. Eles recebem um Devilman na mão e eles fazem um live action de uma obra como essa com o orçamento de um Ryukendo da vida. E o resultado é uma produção muito tosca. Eu matei. Que caralho é isto? Os japoneses possuem uma característica que eu acredito que seja admirada por todo mundo, que é, eles possuem respeito pelo material original que eles estão adaptando. A maioria dos japoneses, pelo menos. Então eles sempre buscam manter uma certa fidelidade ao anime, o que sempre é um ponto bem positivo. Só que como o orçamento deles é limitado, as produções acabam se tornando muito limitadas também. Os efeitos especiais são ok pra baixo, o figurino... Mano... todo mundo é cosplay. Tem vezes que isso acaba não incomodando tanto, como é o caso, por exemplo, do live action do Jojo. Jojo é bizarro, Jojo é extravagante, Jojo é maluco. Então as roupas baratas, os visuais exagerados, os stands mais cartunescos é algo que não incomoda tanto graças à proposta da história original. Jojo é brega e por consequência a estética do filme também é, então meio que acabou casando como uma luva. E como o roteiro do filme é muito bem escrito e até mesmo consegue melhorar alguns aspectos do enredo do Hirohiko Araki, como a relação do Josuke com seu avô, nós temos simplesmente uma ótima adaptação do arco dos irmãos Nijimura, só que em live action. O live action do Jojo é incrivelmente bem feito. Tem o filme do Bleach também, mas esse aqui é um tiro completamente fora da curva. Acho que nem o próprio diretor consegue explicar como que ele conseguiu fazer esse filme ficar bom com tão pouco dinheiro. Tudo funciona com esse cara é foda. Ele é diferente, velho. Agora, o mesmo eu não posso dizer do filme do Fullmetal Alchemist, que, diferente de Jojo, é uma história que se leva super a sério, que mexe com temas bem complexos, mas os personagens parecem que saíram da Comic Con. Olha só que coisa medonha, mano. Cabelo de boneca do caralho. Sem contar que pelo fato deles terem pouca grana, muitas vezes alguns estúdios acabam ficando tão desesperados pra essas produções fazerem sucesso, que eles pegam o arco mais famoso, a saga mais popular daquele anime que eles estão adaptando, e eles rusham a história pra caramba somente pra chegar naquele arco famoso o mais rápido possível. Eles atropelam a história de propósito. O live action do Yu Yu Hakusho mesmo é de longe o que mais sofreu com esse problema. A Netflix não tinha confiança alguma de que a série iria ser um sucesso, então eles fizeram isso aqui. Episódio 1, o Yusuke mata uma barata. Episódio 2, o Yusuke derrota o Gouki. Episódio 3, o Yusuke toma um pau do Riei. E episódio 4 e 5, o Yusuke dá um cacete no Toguro 100%. Que coisa absurda! E ainda existem casos onde a produção fica completamente perdida no meio do projeto. Como assim? Os caras têm a ideia de fazer um filme de um determinado anime, mas eles não sabem se vão seguir a história do material fonte fielmente ou se vão criar uma história original. E aí o que acontece? Eles misturam as duas ideias e fica uma bagunça do caramba, como é o caso novamente do primeiro filme do Fullmetal Alchemist, onde eles tentam adaptar a treta do Roy Mustang com a luxúria, ao mesmo tempo que eles transformam o Shu Tucker num super vilão de anime perigoso que ele nunca foi. E o mesmo vale pros filmes do Shingeki no Kyojin. Ah, Biel, mas se o problema dos live actions japoneses é que eles não possuem grana suficiente pra fazerem grandes produções, então é só mandar esses filmes pra Hollywood, porque eles têm dinheiro infinito. Não, cara, que isso, cara? O maluco não pensa, velho. O mundo seria um lugar melhor se a solução dos problemas fossem assim tão simples, mas não, jovem, não é tão simples assim. Pois é aqui que entramos em um outro problema muito sério, que é as adaptações americanas de anime. Tipo, eles têm o dinheiro, eles têm os recursos, eles têm os melhores profissionais do mundo ao seu dispor. Hollywood é o cinema. Só que é nesse ponto que entramos naquele choque de cultura que eu mencionei no início do vídeo. Animes possuem uma linguagem oriental muito característica. E digamos que americanos não são conhecidos por serem as pessoas mais humildes do mundo. Para os americanos, são eles que são os incríveis, eles que mandam no mundo, são eles que são os pica. Então enquanto os japoneses tentam ao máximo respeitar o material original que eles estão adaptando até mesmo nas produções mais duvidosas, os americanos estão literalmente cagando e andando pro material fonte. E não só isso, mas na grande maioria dos casos, a adaptação de animes famosos acabam caindo na mão de um diretor ególatra que quer ser muito mais foda que o criador daquela obra, e aí ele quer dar a sua visão sobre aquela história que já é um sucesso. E por isso temos coisas horripilantes como Death Note da Netflix ou a série do Cowboy Bebop, que também é da Netflix.
Que coincidência, não é? A produção de live actions de anime nos Estados Unidos é algo tão foda-se que muitos estúdios contratam os diretores muito nada a ver, uns caras que nunca ouviram falar da obra que eles vão adaptar, pra escrever o roteiro e pra dirigir a porra do filme. Dragon Ball Evolution mesmo. O elenco tava pilhadaço pra fazer o filme. O ator do Piccolo é muito fã de Dragon Ball. O ator do Goku leu todo o mangá de Dragon Ball e ainda leu Uma Jornada para o Oeste pra poder compor o Goku. A atriz da Bulma leu o mangá e assistiu o anime pra poder fazer a Bulma. O elenco se preparou pra aquele projeto. Enquanto que o diretor do filme, porra, 153 episódios, vou ver nada. E olha lá, tá passando High School Musical. Os caras não fazem o mínimo de esforço pra fazerem um filme bom, bicho. Inclusive o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, ele tava nos bastidores avisando que os caras estavam fazendo merda, que aquilo que eles estavam fazendo não era Dragon Ball. E sabe o que foi que aconteceu? Ele simplesmente foi ignorado. Bando de animal! Bando de burro, meu Deus do céu! Eu nunca vi um povo tão burro na minha vida! Mano, os caras cagaram na cabeça do Akira Toriyama, bicho. Tem que se foder! E é claro, também temos aqueles casos onde o estúdio altera completamente a história original com a desculpa de que eles querem atingir um público novo, sendo que isso não faz o menor sentido. Se você quer conquistar um público novo, por que você não cria uma história nova, em vez de pegar uma franquia famosa e consolidada e alterar ela inteira? Sei lá! Hollywood tem dinheiro, eles têm recursos e um potencial absurdo pra fazerem adaptações incríveis. Tem vezes que eles até tentam fazer um produto que realmente seja digno da sua fonte, como por exemplo, Ghost in the Shell, um filme que tem um baita orçamento, um baita elenco, efeitos especiais incríveis, uma boa direção. Artisticamente falando, o filme é perfeito, ele é muito bonito, mas o roteiro, que é a principal marca de Ghost in the Shell, não alcança 10% da complexidade do material original. Ao contrário, o roteiro do live action é estranho e confuso. O roteiro meio que não entendeu o que realmente é Ghost in the Shell, e o resultado é um filme que só agrada pelo visual. É um filme que é bonito, tem boas cenas de ação, mas é só isso. Americanos também acertam em live actions. Sim, Alita Anjo de Combate é um filmão. No Limite do Amanhã, que é uma adaptação de mangá, é incrível. E na minha opinião, a melhor adaptação de anime feita até hoje é uma produção americana, a série do One Piece. E por que esse live action deu certo? Porque diferente das adaptações padrão Hollywood, a Netflix, por incrível que pareça, deu um bom orçamento pra produção, colocou pessoas que conhecem o One Piece pra encabeçar o projeto e principalmente o criador de One Piece, o Eiichiro Oda, tava lá pra botar moral nos bastidores. E diferente do que rolou com Akira Toriyama, o que o Oda falava, os caras obedeciam. Afinal de contas, foi ele que criou aquele universo, foi ele que criou aqueles personagens, então nada mais óbvio do que obedecer às instruções do cara. E ao meu ver, é desse jeito que live actions precisam ser produzidos caso eles queiram fazer sucesso. O Japão sabe fazer filme, mas eles não têm grana o suficiente pra fazerem grandes produções, enquanto que Hollywood, eles têm tudo, mas eles são muito burros também. Então, dependendo da obra, é claro, adaptar um Dragon Ball da vida, o ideal seria ter uma cooperação entre os dois países. Os melhores profissionais que gostam daquela obra trabalhando juntos para entregarem o melhor trabalho possível. Unindo isso mais um orçamento decente e, é claro, com o criador daquele anime e mangá tendo total controle criativo na produção e podendo mexer e alterar o que ele quiser, as chances de sair um filmão de um projeto como esse é gigantesca. Sinceramente, eu acho que isso vai acontecer. Eu sou pé no chão, então eu duvido muito. Mas como o live action de One Piece fez um grande sucesso, sonhar meio que não custa nada.